Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa série natalina de mensagens. Jesus, centro do Natal. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O Evangelho, podemos passar o primeiro slide? O Evangelho de Mateus é um relato biográfico do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Originalmente escrito para cristãos judeus, para provar que Jesus é o Messias prometido por Deus, que servirá como Salvador, Rei e Senhor de Israel e do mundo. Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia para mostrar a sua ligação familiar com Abraão, que é o pai do povo de Deus, e mais especificamente com Davi, de quem viria o Messias de Israel. O pastor Scott, falando sobre a genealogia, escreveu: Mateus mostra, em sua genealogia, que os planos de Deus na história serão cumpridos em seu tempo e à sua maneira. Quando nós pensamos na genealogia de Jesus, isso nos mostra que os planos de Deus na história serão cumpridos em seu tempo e em sua maneira, e que Jesus é o Salvador de todos os tipos de pessoas, judeus e gentios, homens e mulheres, plebeus e reis, religiosos e irreligiosos, pecadores. Mas depois de sua genealogia, Mateus nos convida: venha adorar o Rei. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta, porque depois de sua genealogia inicial, Mateus nos convida a nos prostrarmos, cairmos de joelhos e adorar o Rei. O Natal é sobre adoração. Mateus, no entanto, estabelece um contraste entre a adoração sincera dos magos e a adoração fingida de Herodes. Presta atenção. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, ele nos convida a nos prostrarmos, a cairmos de joelhos e adorar o Rei. No entanto, ele estabelece um contraste entre a adoração sincera dos magos e a adoração fingida de Herodes. Mateus apresenta os magos como exemplos de adoração sincera. Quando Jesus nasceu, há 2000 anos, os magos, ou sábios em algumas traduções, vieram a Jerusalém para adorar Jesus. O Natal é sobre adoração. Mateus nos convida a nos prostrarmos, cair de joelhos e adorar o Rei.
Mas ele estabelece um contraste entre a adoração sincera dos magos e a adoração fingida de Herodes. Há quase 2000 anos, ou há 2000 anos, os magos vieram a Jerusalém para adorar Jesus. O que é que diz os 2 primeiros versículos do texto? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus começa a sua versão do Natal, porque cada evangelho tem a sua versão do Natal. Mateus começa a sua dizendo que Jesus nasceu numa época, num determinado momento, num determinado lugar, de um determinado povo. O nascimento de Jesus é histórico. É um evento que aconteceu na história, num determinado momento, num determinado lugar, para um determinado povo. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Mateus acrescenta que alguns magos viram uma estrela que cativou o coração deles. Então, os magos saíram para investigar. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém. E eu acho muito bonito quando o pastor John Piper, falando sobre a estrela que brilhou e guiou os magos, ele escreve assim: Deus controla o universo para tornar seu filho conhecido e adorado. Este é o seu grande objetivo em todas as coisas, que seu filho seja conhecido e adorado, nem que para isso Deus tenha que controlar o universo para torná-lo conhecido e adorado. Nós não sabemos tudo sobre os magos. Nós não sabemos sobre os seus nomes, histórias, exceto de tradições, preste atenção, muito posteriores, que não são confiáveis. Mas nós sabemos uma coisa, que eles não vieram a Jerusalém para olhar para uma estrela. Eles vieram adorar o recém-nascido rei dos judeus. Nós não sabemos sobre os seus nomes, as suas histórias, exceto pelas tradições muito posteriores. Mas uma coisa nós sabemos: eles não vieram olhar para uma estrela. Eles vieram prostrar, cair de joelhos e adorar o rei. O recém-nascido rei dos judeus. É disso que se trata o Natal, de adoração. Os magos reconheceram e adoraram Jesus como o rei dos judeus. E com isso, Deus já estava espalhando notícias de Jesus além das fronteiras de Israel. Agora, era natural que os magos viessem a Jerusalém. Afinal, Jerusalém era a cidade do rei judeu. Mas Jesus não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, numa estrada secundária, num lugar chamado Belém, uma cidade pequena, uma cidade insignificante. José e Maria, só o contexto, eles tiveram que ir a Belém
porque o imperador romano havia decidido tributar o império. Então, os magos não sabiam de tudo isso. Então, eles apareceram em Jerusalém, esperando encontrar o recém-nascido rei dos judeus, já que Jerusalém era a cidade do rei. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar uma estrela? Não, e viemos adorá-lo. Tem muita coisa que nós não sabemos sobre esses sábios do Oriente. Não sabemos seus nomes, não sabemos suas histórias, mas sabemos que eles não foram olhar para uma estrela. Eles foram adorar ao rei. O Natal é sobre adoração. Agora Mateus primeiro nos apresenta os magos como exemplo de adoração o quê? Sincera. Agora ele nos apresenta Herodes como um exemplo de adoração fingida. Quando os magos entraram no palácio de Herodes em Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa foi uma pergunta feita milhares de vezes pelos filhos de Israel, especialmente durante os dias do reinado de Herodes. Isso porque Herodes era um rei, guarde isso, ilegítimo. Percebe que Mateus acentua que Jesus ele nasce num momento histórico, numa determinada época, num determinado lugar, num determinado povo. Então, Herodes era um rei ilegítimo. Poderia até parecer que Herodes era o rei de Israel, mas Roma era o poder por trás do trono. Mais do que isso, Herodes não era governante legítimo de Israel, porque não nasceu rei dos judeus. Ele adquiriu o trono através do poder da política, através de manobras astutas do seu pai, que era amigo de César, e de suas táticas cruéis, para remover todos os rivais. Herodes era um tirano implacável, matando e aprisionando todos os inimigos em potencial, até a sua própria esposa e filhos morreram sobre ele. Tudo isso para manter o poder. Tudo isso para manter a coroa. E agora chegam os magos do Oriente perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então Herodes planejou matar Jesus enquanto fingia adorá-lo. Presta atenção na história. Herodes, ele havia matado e aprisionado todos os rivais. E agora chegam os magos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes planejou matar Jesus enquanto fingia adorá-lo. Adoração fingida. Ele diz aí no verso 8: vão a Belém. Ele diz para os magos: vão a Belém e procurem o menino com atenção. Disse ele: quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também eu o adore. É adoração fingida ou não é? Ei, vocês precisam voltar para dizer onde esse menino está, porque eu também quero ir adorá-lo. Ele planejava matar Jesus enquanto fingia adoração, enquanto fingia sinceridade. Herodes fingia. Herodes não tinha intenção de adorar ninguém. Ele queria Jesus morto,
não importava o que custasse. Então mandou os magos embora, em uma viagem de 6 a 8 quilômetros até Belém. Então Herodes planejou matar o Filho de Deus enquanto fingia adorá-lo. Interessante porque quando os magos deixaram o palácio, a estrela reapareceu e levou os magos até Jesus. O verso 11 diz que ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Percebem? Um detalhe. Os magos encontraram Jesus numa casa, não numa manjedoura. Percebem isso? Que eles encontraram Jesus numa casa, então numa manjedoura. Porque a chegada dos magos aconteceu algum tempo depois da visita dos pastores. Preste atenção. O que se seguiu foi um ato de adoração. Os magos trouxeram tesouros, trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. E eu encontrei um comentário muito bacana, e eu concordo com esse comentarista. Sim, os presentes eram caros. Ouro, incenso e mirra. Eram caros, sim, mas muito apropriados para um rei. Eles também foram presentes oportunos. E essa foi uma sacada do comentarista, que eu nunca havia pensado. Em breve, Jesus e sua família fugiriam para o Egito para salvar as suas vidas, e estes presentes, estes tesouros, esta sorte inesperada, financiaria a sua viagem. A história termina no verso 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eu tenho uma pergunta para você. O que adoramos no Natal? Jesus é a resposta certa. Mas será que é a resposta verdadeira? Jesus é a resposta certa. Mas é a resposta verdadeira? A maneira como gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, mostram que adoramos o Deus encarnado. A resposta certa é Jesus. Mas é a resposta verdadeira para você? Como você tem gastado o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia? Isso mostra que você adora o Deus encarnado? Preste atenção. As coisas que desejamos são as coisas que adoramos. Os magos adoraram Jesus, mas Herodes fingia adoração. Adorava Jesus da boca para fora, porque Herodes adorava o poder. Ele adorava o trono, mais do que qualquer outra coisa. O Natal é um tempo para olharmos atentamente para o que queremos, para o que desejamos. Porque as coisas que nós desejamos podem acabar em idolatria. O Natal é um tempo para olharmos atentamente para o que queremos, para o que desejamos. O desafio hoje à noite é: vamos pensar além das respostas prontas.
vamos pensar além das respostas ensaiadas e nos esforçarmos para descobrir o que realmente está em nosso coração. O que está em nosso coração? Quem reina no nosso coração? Quem é Senhor da nossa história? Os magos adoraram Jesus. Herodes fingia adoração, porque ele adorava mesmo era o poder. Ele adorava mesmo era o controle. Ele adorava mesmo era o trono. O que nós adoramos no Natal? Jesus, o poder, o dinheiro, o sucesso. Vamos além das respostas prontas, além das respostas bem ensaiadas, e verificar quem manda no nosso coração. Termômetro, tempo, dinheiro e energia. Onde nós temos colocado o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. Essas coisas mostram que nós adoramos o Deus encarnado ou nós adoramos, por exemplo, o consumismo. O pastor Rick McKinley, ele diz assim: a religião que mais cresce no mundo não é o Islã, não é o cristianismo. O símbolo desta fé que cresce não é a lua crescente e a estrela ou a cruz, mas um cifrão. O consumismo promete, sobretudo nos tempos de Natal, promete prazer e realização. E ao mesmo tempo exige devoção completa de cada um de nós. A cada Natal, adoramos menos e gastamos mais. A cada Natal, nós adoramos menos e gastamos mais. Nós estamos adorando a quem? Quem manda no nosso coração? Quem está sentado no trono? É só olhar. Como é que eu gasto o meu tempo? Como é que eu gasto o meu dinheiro? E onde é que eu coloco minha energia? É no reino? A cada Natal, adoramos menos e gastamos mais. Mateus nos convida a adorar Jesus. Adorar a Jesus porque Ele é o Deus encarnado que entrou na história e não desistiu de nós. Mateus nos convida a adorar Jesus porque Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser pendurado numa cruz e morrer pelos nossos pecados. Mateus nos convida a adorar Jesus porque Ele é o nosso Salvador e Rei. Mateus nos convida a adorar Jesus tal qual os magos fizeram, com alegria, com reverência. Ele nos convida a reconhecer Jesus como Rei, como Senhor, não apenas dentro da igreja, não apenas quando nós levantamos as nossas mãos e cantamos as nossas canções, mas reconhecer Jesus como Rei, como Senhor, no cotidiano da nossa vida, e honrá-lo com a forma como vivemos as nossas vidas. É muito fácil, no contexto do culto corporativo, do culto comunitário, na igreja local, levantarmos as nossas mãos e cantarmos canções belíssimas ao Altíssimo. Mas é lá fora,
onde nós mais precisamos mostrar quem é o rei da nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões devem evidenciar quem é o Senhor da nossa vida. Ele nos convida a reconhecer Jesus como rei e honrá-lo com as nossas vidas. Honrá-lo com a maneira como nós vivemos, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro e gastamos a nossa energia. A pergunta é no reino ou apenas em nós mesmos? Eu quero dar uma dica para você, se é que eu posso dar uma. Quem sabe esse Natal é um tempo para você se reconectar com Jesus como Rei. Quem sabe, muito mais do que ficar preocupado com dar os melhores presentes, quem sabe seja tempo de você investir nos relacionamentos. Ao invés de gastar desenfreadamente e dividir no cartão e ficar endividado a partir de janeiro para impressionar os outros, você deveria investir nos relacionamentos. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, que sofrem, que não têm mais esperança, que perderam a alegria, que mendigam um pouco do seu tempo. Tem pessoas que mendigam do nosso tempo e a gente não percebe. Mendigam o nosso amor e nós não percebemos. Pessoas muito próximas a nós. É tempo de rompermos com esse consumismo desenfreado. Eu não estou fazendo aqui nenhum discurso contra você dar um presente. Estou falando de consumismo. É tempo de romper com isso. Um Natal mais simples e com mais investimento no reino de Deus. Investir no reino de Deus significa gastar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia naquilo que não perece. Juntai-vos para vós tesouros nos céus. Essa coisa da gente ficar apenas levantando as mãos e fazendo promessas que nós não queremos cumprir, isso não é verdadeira adoração. A verdadeira adoração impacta a nossa vida, impacta o nosso dia a dia. Mostra quem é o rei da nossa vida. Isso é adoração, é estilo de vida. Não é só aqui que a adoração acontece. A adoração acontece 7 dias na semana, 24 horas por dia. Quero que você curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você reflita, porque Mateus nos convida a adorar. A adoração sincera dos magos, alegre, reverente, humilde, despreendida, e a adoração fingida. Adoração da boca para fora, de lábios. Ah, o Senhor é tudo para mim, quando Ele não é nada. Ah, o Senhor reina no meu coração, quando a gente não gasta um tostão do nosso tempo, ou um tostão dos nossos recursos no reino de Deus. Não sacrifique o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Não sacrifique no altar do consumismo. Ofereça tudo isso ao Senhor, como expressão de adoração, como expressão de louvor. Render a Ti a adoração. Essa canção fala assim:
Senhor, leva-me mais além. Mas eu tenho a impressão que quando nós cantamos leva-me mais além, a gente está pensando em sucesso. Que tal cantarmos essa canção hoje pensando o seguinte: Senhor, leva-me mais além, para um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais íntimo com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Abra os seus lábios, mesmo assentados, no sossego do seu coração. O quê? Adoração. Fala aí. E derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar É o quê? é me inspirar. Quero ouvir você. Pra te dizer. Dizer o quê? Que estou apaixonado cada vez mais. Que essa paixão transforme. Por ti, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Senhor, nós queremos profundidade com o Senhor. Leva-me Que caia por terra a superficialidade, o consumismo, os ídolos do nosso coração. leva-me além. Queremos que o Senhor reine, seja o Senhor da nossa vida. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Senhor, queremos profundidade, Leva-me queremos intimidade além. com o Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Te imaginar É o é me inspirar. Pra dizer o quê? Pra te dizer Eu estou, Senhor, que sou apaixonado cada vez mais por ti. que caiam por terra os rivais. Senhor, tu és Os rivais do Senhor em meu coração. incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-nos, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder.